Olá pessoal, nossa aula hoje nós vamos falar sobre conhecer a população, ou seja, o Brasil ele é um país populoso e pouco povoado, não é isso? Então, população nós começamos pelo termo população. População é o termo usado para definir o conjunto de habitantes de um país ou um território ou uma cidade, não é isso? Ou uma região e etc. E hoje a população mundial da superfície terrestre ela já passa dos 7,5 bilhões de pessoas. E em 2050 também está estimado aí que essa população chegue a mais de 9 bilhões. Já no Brasil, nós já somos mais de 208 milhões de habitantes, não é isso? Então, quando utilizamos o termo populoso, nós estamos se referindo ao número de habitantes de uma determinada população, não é isso? E o país ele é considerado populoso quando apresenta uma população total ou absoluta superior a 50 milhões de habitantes. Então, a população de determinado lugar ela pode ser classificada de duas maneiras, ou seja, a população absoluta ou relativa. A absoluta é a soma de todos os seus habitantes. Já a população relativa ou densidade demográfica é a concentração de habitantes por quilômetros quadrados. Então, a população absoluta indica se a região é muito ou pouco populosa. Já a relativa ela demonstra se a região é muito ou pouco povoada. Então, a diferença entre população absoluta é que ela indica se ela é populosa ou não. Já a relativa ela vai mostrar se a região ela é povoada ou não, se referindo ao tamanho do território. Né? O tamanho, a absoluta, no caso, então, ela vai estar se referindo ao tamanho, ou seja, por quilômetros quadrados. E a relativa, no caso, e a absoluta é a concentração de habitantes, né? De pessoas. Então, a população ela pode crescer de duas maneiras também. Pelo crescimento natural ou vegetativo, que é a diferença entre nascidos e mortos, né? Isso que é a natalidade e a mortalidade. E pela diferença também entre a imigração, a entrada de pessoas e a emigração, a saída de pessoas, né? Isso então, o grande número de imigrantes que entraram no Brasil fez com que a população crescesse mais rapidamente. Então, de 1880 a 1930, chegaram mais de 4 milhões de pessoas aqui no Brasil, né? E isso fez com que a população crescesse rapidamente. Então, também houve melhorias nas condições sanitárias, de saúde, e fez com que reduzisse também a mortalidade. Consequentemente, aumentou o crescimento natural, pois a natalidade continua alta. E o Brasil e outros países em desenvolvimento também, eles se encontram em fase de transição demográfica, pois a dinâmica do crescimento populacional ela vem se modificando com a diminuição dos índices de natalidade e mortalidade. O crescimento em queda. No Brasil há vários fatores também que explicam essa diminuição do número de filhos e os motivos das famílias estarem menores, ou seja, diminuiu, né? Isso antes existia aquela quantidade de filhos na família maior do que hoje em dia. Hoje se há planejamento para acontecer a vinda de um filho na família, né? Isso é onde leva vários fatores econômicos, salariais, né? Depende, se você tiver o seu salário, você vai querer se planejar para ter um filho, e antes não ocorria isso, né? Então, milhares de mulheres e homens também eles passaram a ter mais acesso a informações e a métodos contraceptivos, ou seja, esses procedimentos que evitam a gravidez, como o uso de pílulas, preservativo, anticoncepcionais.
entre outros, que permitem que a mulher esteja a criança quando ela achar que é o momento ideal. Elas se planejam, né? Tanto o homem quanto a mulher. Então, com a expansão do modo de vida também urbano, aumentaram as demandas por bem de consumo e serviços, onde também permitiu, assim, para muitos, os filhos passaram então a representar mais despesa com alimentação, os vestuários, né, saúde, educação, entre outros motivos também. Então, outro motivo de redução do número de filhos também foi a preocupação com a segurança, que é o aumento da violência no dia a dia, onde isso também traz a preocupação da mulher em relação à vinda de um filho no mundo, né? A violência, tudo isso. E outro motivo também, que foi a isenção da mulher em diversos fatores da sociedade, como no mercado de trabalho, que ela passou a ocupar também mais espaços no mercado de trabalho, fazer trabalhos também masculinos que antes não podia. E hoje a mulher também já ocupa o seu espaço. Frentista era era trabalho de homem. Hoje em dia a mulher já ocupa esse espaço. Jogador de futebol, a mesma coisa. Nós temos um exemplo, como a jogadora Marta, que ela também ocupou espaço, né? Isso em um trabalho que também era visto só pelos masculinos, ou seja, só era visto para homem. E hoje em dia a mulher já vai ocupando mais espaço, ela já está fazendo cursos universitários, ela também já contribui para a redução da natalidade, certo? Então vários fatores fizeram com que essa faixa de nascimento, de natalidade, viessem a minimizar, ou seja, diminuir. Cada dia que passa, as mulheres elas planejam mais, a família se planejam mais em ter filhos, em ter mais um item na família e ver se realmente nós temos condições de ter esse custo, né? Porque nós sabemos que filhos também nós temos gasto, né? Isso realmente com saúde, com escola, com educação, tudo isso. E antes eles nem pensavam nisso daí. Às vezes eles tinham 10 filhos e não pensavam no bem-estar da criança, né? Tanto fez como tanto faz. Eles pensavam, eu vou ter o meu filho, vamos ter mais 2, mais 3, 4, assim sucessivamente. Chegavam às vezes até ter 12 filhos na família. E hoje em dia não. Hoje nós planejamos para poder dar o melhor de recursos, tanto financeiro, como também trazer uma boa educação para os nossos filhos, né? Isso. Então, nossa aula hoje foi falando sobre um pouco da população. E na próxima aula nós iremos dar também continuidade, certo, gente? Tenham um bom dia, espero que vocês tenham compreendido um pouco do conteúdo, certo?